caso do menino encontrado em São Paulo. Polícia Civil e Militar dão detalhes sobre a história que mobilizou Santa Catarina e o país. Impacto direto na competitividade. Custo da indústria catarinense sobe 75%. 4 bilhões e meio de reais. Governo do Estado e Celesc anunciou investimento no sistema elétrico catarinense. A ponte da Lagoa da Conceição. Justiça Federal suspende obras de construção da nova ponte mais uma vez. Série C do Campeonato Brasileiro. Com o apoio da torcida, Figueirense derrota o Paysandu no estádio Orlando Scarpelli e dá salto na classificação geral. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. A gente começa o Band Cidade hoje com o caso Nicolas, o menino que estava desaparecido e foi encontrado ontem em São Paulo. As forças de segurança consideram agora há pouco uma entrevista coletiva para detalhar as circunstâncias e como estão as investigações deste caso que mobilizou Santa Catarina e o país inteiro. O repórter Ronaldo Penido está agora ao vivo, acompanhou a coletiva e tem as informações aqui no Band Cidade. Ronaldo, muito boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos ligados no Band Cidade. Terminou agora há pouco a coletiva de imprensa que reuniu as forças de segurança para falar sobre o caso do menino desaparecido no dia 30 de abril em São José, na Grande Florianópolis, e localizado nesta segunda-feira na região do Tatuapé, na zona leste de São Paulo. Um esforço conjunto da Polícia Catarinense, que contou com apoio também da Polícia Paulista, para que pudesse se localizar esta criança e elucidar este crime. Nós vamos conversar agora com o delegado-geral de polícia de Santa Catarina, o doutor Ulisses Gabriel, que vai falar sobre as investigações. Doutor, o que a polícia sabe até o momento, como a polícia trabalhou nas investigações para que pudesse elucidar este caso com tanta celeridade, com tanta rapidez. Boa noite. Inicialmente, a criança é vista pela última vez no dia 30. No dia 4, se registra um boletim de ocorrência dando conta do desaparecimento. A Polícia Civil da cidade de São José, que é onde reside a criança, inicia um trabalho investigativo no dia 5, logo após tomar ciência do boletim de ocorrência, e diante dessas investigações, com pedido de quebra de sigilos telemáticos, sigilos referentes ao 99 Táxi e ao Uber, começa a identificar de onde essa criança teria saído e para onde ela teria ido. Nós conseguimos fazer a oitiva da mãe da criança apenas ontem e ela acabou confirmando que teria entregue essa criança para um casal aqui na cidade de São José e eles teriam levado a criança para o estado de São Paulo. De outro lado, a Polícia Militar, que tem um programa chamado SOS Desaparecidos, consegue a identificação de uma placa de um veículo que, em tese, poderia ter sido usado e, a partir daí, pede que a Polícia Rodoviária Federal insira no sistema de monitoramento que eles têm por câmeras e, a partir daí, então, na cidade de São Paulo, se identifica esse veículo e a Polícia Militar paulista acaba fazendo a abordagem do veículo e identifica a criança de apenas 2 anos no interior do automóvel. Esse automóvel, havia um casal, que não tem relação marital, era apenas um homem e uma mulher. A pessoa que teria aliciado a mulher em Santa Catarina para levar a criança para São Paulo e essa mulher que seria responsável por ficar com a guarda da criança. Eles estavam, com a repercussão do caso, levando a criança até um fórum na cidade de São Paulo, em Tatuapé, quando ocorreu a abordagem. Eles acabaram sendo levados até o fórum e, na sequência, o casal foi preso em flagrante delito por tráfico de pessoas. A criança, então, foi abrigada numa casa de abrigo por determinação do Estado de São Paulo, do Poder Judiciário e do Ministério Público. Agora, a polícia acredita que isso seja a ponta do iceberg, envolvendo aí talvez uma quadrilha responsável por tráfico de crianças? Nós estamos investigando, agora ocorre uma análise de tudo que foi extraído do telefone celular da mãe dessa criança e também nós fizemos um pedido judicial para que nós possamos analisar os telefones celulares que foram apreendidos com esses suspeitos presos no estado de São Paulo, para que nós possamos extrair esses dados, fazer uma análise global e identificar se há ainda a participação de um grupo de pessoas em organização criminosa tendente a buscar crianças para darem a adoção à brasileira, porque há um casal ainda que
teria sido o casal que receberia essa criança em São Paulo para realizar essa adoção. A brasileira, como eu digo, porque não é uma adoção formal. Então, em princípio, tem aí pelo menos 4 pessoas identificadas, 2 homens e 2 mulheres, sendo um casal de fato, com convivência marital, e uma outra dupla de pessoas, um homem e uma mulher. Agora, durante o depoimento, a mãe da criança, ela falou, deu detalhes sobre a entrega do bebê, deste menino, para este casal. Ela falou alguma coisa, se teria recebido alguma quantia em dinheiro? Na verdade, o que ela diz, que ela entregou voluntariamente, ela entrou num grupo de rede social de apoio psicológico e a partir daí esse indivíduo começou a assediá-la para que ela entregasse o filho. E esse assédio durou pelo menos, ou aliciamento, durou pelo menos 2 anos, até que de fato ela faz a entrega dessa criança. Agora, em relação à volta, o retorno da criança para Santa Catarina, tem previsão de quando vai acontecer, quando vai ocorrer aí o translado da criança? Como ocorre uma situação que é do Estatuto da Criança e do Adolescente, o que diz o Estatuto? Quando uma criança é discutida a questão de guarda ou colocação em lar temporário, se leva em consideração a residência dela com os pais. Como nesse caso ela estava no local sem os pais ou sem os seus representantes legais, o juízo da comarca de onde ela estava é quem é responsável por fazer esse julgamento. Então nós estamos aguardando a decisão do Estado de São Paulo numa interlocução que está sendo realizada com o Poder Judiciário de Santa Catarina. É possível que essa criança seja disponibilizada para adoção e não retorne à convivência com a mãe biológica? Eu creio que é uma decisão que depende do Poder Judiciário, uma situação extremamente complexa, mas ela tem outros parentes, essa criança, que podem ficar aí com a guarda dela. Em relação ao casal preso, eles vão passar por audiência de custódia, vai ser pedida a prisão preventiva deles? Isso via Polícia Civil do Estado de São Paulo. Eu vou agora fazer um contato com o delegado lá da cidade, da delegacia de Tatuapé, onde ocorreu o auto de prisão em flagrante, para verificar o deslinde da situação e o que aconteceu na audiência de custódia. Tá certo, então. Muito obrigado pela sua participação ao vivo aqui durante o Band Cidade. Então é isso, a gente segue acompanhando o caso deste menino que desapareceu em São José, na Grande Florianópolis, e foi localizado nesta segunda-feira em São Paulo. Voltamos ao estúdio do Band Cidade. Obrigado, Ronaldo, pelas informações. Uma boa noite para você. Uma força-tarefa integrada pelo Ministério Público Estadual, Polícia Civil, Federal e Científica, Vigilâncias Sanitárias Estadual e Federal, Receita Federal e Fazenda Estadual deflagrou hoje a Operação Rota da Fumaça. O foco foi o combate à venda irregular de cigarros, cigarrilhas, charutos e cachimbos. Pelo menos 10 milhões de reais em produtos foram apreendidos na Grande Florianópolis. Os produtos foram apreendidos no depósito de uma empresa em Biguaçu, na Grande Florianópolis. A força-tarefa apura a venda e a publicidade de itens fumígenos importados ilegalmente e sem autorização dos órgãos sanitários. A partir da deflagração da ação de hoje, o Ministério Público agora vai instaurar um inquérito civil público para apurar as irregularidades referentes às práticas que violam o Código de Defesa do Consumidor e, ao mesmo tempo, vai aguardar as investigações da Polícia Civil em relação às práticas apuradas na data de hoje. O Ministério Público instaurou um inquérito civil a partir da operação e vai investigar a possível publicidade e venda irregular na internet de produtos fumígenos, derivados do tabaco e também a eventual importação e venda de cigarros eletrônicos. Uma carreta e um caminhão se envolveram em um grave acidente na manhã desta terça-feira na BR-282, em Ponte Serrada, no oeste do estado. Uma carreta carregada com carga seca e um caminhão do tipo graneleiro se envolveram na batida. O motorista de um dos veículos morreu na hora. O outro foi levado para o hospital de Ponte Serrada. O acidente provocou o vazamento de óleo diesel da carreta e do caminhão na pista. A Defesa Civil foi acionada e fez a limpeza da rodovia com o uso de cal, por causa da grande quantidade de combustível. A vítima fatal foi identificada como sendo Sávio Soares, de 25 anos. Ele dirigia o caminhão graneleiro. A rodovia chegou a ficar interditada para a retirada dos veículos e também para a limpeza da pista. E logo mais, depois do Band Cidade, tem o Jornal da Band. A Cíntia Martins chega agora com os destaques da edição de hoje. Olá, Cíntia.
Olá, você que acompanha os canais do Band Jornalismo, você vê agora os destaques da edição deste 9 de maio do Jornal da Band. Entre os assuntos principais do dia, você vai ver a repercussão e as homenagens à Rita Lee, ela que é a padroeira, eterna padroeira do rock brasileiro, que nos deixou aos 75 anos. A gente te mostra relíquias da cantora que estão guardadas aqui no acervo da Band. E ainda a polícia investiga tráfico de pessoa e adoção ilegal no caso do bebê de Santa Catarina, ele que foi achado com um casal que foi preso aqui em São Paulo. Você vê também que o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi condenado por assédio sexual, abuso sexual, e vai ter de pagar uma indenização milionária. Esses e outros assuntos já às 7h20 da noite. Eu, Cíntia Martins, Joana Treptel, Paloma Totti, Eduardo Ineg, esperamos você. Até já. E a seguir no Band Cidade, Celesc anuncia plano de investimentos de 4,5 bilhões de reais até 2026, o maior da história da companhia. E ainda, estudo da Fiesc e da UFSC traz dados sobre o custo logístico para as indústrias catarinenses, que tem impacto direto na economia do estado. Os detalhes após o intervalo. Eu volto já. Estamos de volta. Um estudo elaborado pela Federação das Indústrias do Estado e pela Universidade Federal de Santa Catarina revelou dados sobre o custo do transporte para as indústrias catarinenses. Esse custo subiu 75% entre 2017 e 2022, reflexo direto da precariedade da malha rodoviária catarinense. O levantamento da Fiesc e da UFSC mostra os custos de operação do setor no ano de 2022. A pesquisa revela os principais desafios enfrentados pela indústria catarinense. O principal deles se deve às condições precárias das rodovias federais, que cortam o estado. Infelizmente, as nossas rodovias, que é o principal modal de transporte da Catarina, elas não têm tido investimentos suficientes para melhorar a trafegabilidade, impactando fortemente no desempenho econômico de Santa Catarina. Santa Catarina tem uma economia pujante, tem, infelizmente, essa questão da infraestrutura de transporte bastante precária, que impacta só no seu desenvolvimento, não só no seu desenvolvimento econômico, mas também até na questão da saúde, na questão ambiental, por conta das emissões que são maiores em função dos engarrafamentos. Então, é uma questão que tem que ser enfrentada com urgência para que o Estado não perca a competitividade e saia prejuízo para Santa Catarina. O custo da indústria de Santa Catarina subiu 75%, um reflexo dos problemas enfrentados pelo Estado relacionados a questões de mobilidade e infraestrutura. Os gastos relacionados ao transporte subiram. Passou de 4 centavos por real faturado em 2017 para 7 centavos no estudo atual. Apesar da elevação, o custo logístico global da indústria por real faturado é de 11 centavos, valor menor que em 2017, quando era 14 centavos. Essa redução é explicada pelo aumento da eficiência das empresas no gerenciamento de estoques. A indústria catarinense tem feito o seu dever de casa, reduziu a questão do estoque, principalmente, e também da armazenagem, porém, o custo logístico não diminui na quantidade que gostaríamos em função da não melhora do transporte de Santa Catarina. O aumento dos custos de produção reflete em preços mais altos para os produtos industrializados. Além disso, prejudica a competitividade da indústria catarinense. Especialistas apontam que o caminho para resolver a questão passa por medidas emergenciais, como a finalização de obras importantes em rodovias federais, como as BRs 470, 282 e 163. Além disso, a indústria catarinense deve olhar para questões como sustentabilidade e tecnologia. Incorporar mais tecnologias nas operações logísticas, tecnologias principalmente de sistemas de informações, comunicações, etc. E, evidentemente, a incorporação das tecnologias derivadas da indústria 4.0 na operação das empresas é uma tendência que vai ser ineludível. E não podemos esquecer que não é pensar só em ganhar em eficiência na logística, temos que ir cuidando também das questões do meio ambiente, que está associado também a uma operação logística eficiente. A Celesc anunciou hoje um plano de investimentos de 4,5 bilhões de reais no sistema elétrico catarinense até 2026. O pacote é considerado o maior investimento da história da companhia e contempla até recursos para o estímulo ao uso de carros elétricos. Até 2026, Santa Catarina deve receber um investimento de 4,5 bilhões de reais no sistema elétrico, o maior valor já aplicado na área.
O anúncio foi feito pelo governo estadual e pela Celesc. O estado de Santa Catarina precisa dar um salto em produtividade, em crescimento, em poder dar condições às empresas de se instalarem aqui e de expandir o seu negócio. Hoje tem empresas que querem expandir o seu negócio e não tem energia com qualidade para poder tocar a sua atividade. A gente está indo ao encontro do desejo do que a classe empresarial de Santa Catarina precisa, que é ter garantia de uma energia boa para que eles possam ter previsão para fazer a instalação e a melhoria do seu negócio. Com os investimentos, Santa Catarina deve receber 10 novos eletropostos como este daqui. Eles estarão distribuídos por todas as regiões do estado para que os motoristas possam recarregar seus carros elétricos. Existe muita demanda, nós fizemos um diagnóstico muito importante para ver onde estava a necessidade. A necessidade é no estado inteiro. Nós vamos crescer muito mais energia, mais recurso, mais empregos. Serão construídos 500 quilômetros de rede elétrica no estado. Essa medida deve beneficiar cerca de 20 mil produtores rurais e empresários de diversas regiões do estado. A Celesc está tratando de forma inteligente, está fazendo a engenharia desse projeto para ver como é que fica, quanto é que vai cobrar, como é que vai fazer a instalação no posto de gasolina, enfim. Mas é um corredor que vai ser realidade já em Santa Catarina. Além disso, Santa Catarina vai receber 20 novas subestações de energia. O estado já possui 41 unidades que vão receber melhorias. É um caminho sem volta. Você não vai ficar gastando gasolina o resto da vida, diesel o resto da vida. Ela vai acabar, por sinal. Então tem que ser um carro elétrico, híbrido no mínimo e mais adiante elétrico total. A Assembleia Legislativa aprovou hoje à tarde a conversão em lei das medidas provisórias que tratam da reforma administrativa do governo do estado. A aprovação foi por unanimidade entre os 31 parlamentares presentes na sessão. A Assembleia manteve no texto o item que trata dos vencimentos dos policiais que atuam na Casa Militar do governo. A reforma administrativa já havia sido implementada em fevereiro, com a criação de 4 secretarias de Estado, a mudança de nomes em pastas já existentes, o fim do Colegiado Superior de Segurança Pública, a volta da Defesa Civil ao status de secretaria, entre outras alterações na estrutura do Poder Executivo. A quarta-feira vai ser de tempo firme em Santa Catarina. É a influência de uma massa de ar frio no sul do país. Vamos ao mapa para conferir que o dia vai ter predomínio de sol em todas as regiões do estado. Tem um pouco mais de nebulosidade na madrugada e no começo da manhã, no Vale do Itajaí, Planalto Norte e Norte de Santa Catarina. Também um pouquinho na Grande Florianópolis. As temperaturas vão estar mais baixas, especialmente na madrugada e começo da manhã, até com chance de geada isolada nas áreas mais altas da Serra Catarinense, Planalto Sul. Vamos às mínimas e máximas? Na capital, mínima de 16, máxima de 24 graus. Em Joinville, variação entre 20 e 24. Em Blumenau, mínima de 14 e máxima de 24 graus. Vamos virar a página para ir ao sul do estado. Vamos conferir a temperatura em Criciúma, mínima de 12, máxima de 23. Em São Joaquim, variação entre 6 e 17. E em Chapecó, mínima de 9 e máxima de 21 graus. 2 caças Gripen da Força Aérea Brasileira chegaram no fim de semana ao Brasil pelo porto de Navegantes, litoral norte do estado. Os aviões modelo F-39E vieram da Suécia e vão integrar a Força de Defesa do Espaço Aéreo Brasileiro e das Fronteiras. As aeronaves foram transportadas na madrugada de sábado pelas ruas da cidade, do porto para o Aeroporto Internacional de Navegantes, que é perto. O transporte chamou a atenção de quem passava pelo local. No aeroporto foram instalados equipamentos como assentos ejetáveis e kits de sobrevivência. Ainda não há previsão de quando os caças vão deixar Santa Catarina. A seguir, o futebol é destaque no Band Cidade. Figueirense derrota o Paysandu em Florianópolis. É a primeira vitória do time catarinense na competição. Os detalhes depois do intervalo. Continue com a gente. Estamos de volta. Uma nova liminar suspendeu mais uma vez as obras de construção da nova ponte da Lagoa da Conceição aqui na capital. A decisão foi do juiz Marcelo Cras Borges, da 6ª Vara da Justiça Federal aqui em Florianópolis.
Segundo o magistrado, a suspensão vale até a conclusão do licenciamento ambiental válido, com estudos e relatórios necessários. O juiz atendeu o pedido do Ministério Público Federal, baseado em uma nota técnica da Universidade Federal de Santa Catarina. A nota indica a possibilidade da lagoa sofrer um novo colapso sistêmico, com perda de balneabilidade, mortalidade dos animais e plantas, e defende de que qualquer intervenção na Lagoa da Conceição seja precedida de estudos de impacto ambiental detalhados e abrangentes, além de eventuais planos de contingência. O juiz já havia determinado a paralisação das obras no dia 12 de abril, mas a decisão foi reformada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre, no dia 27 de abril. Cabe recurso da decisão. Em um vídeo nas redes sociais, o prefeito de Florianópolis comentou a decisão judicial. Os técnicos do IMA, que é um órgão estadual, produziram todo esse volume aqui de estudos e licenciamento ambiental daquela obra, que talvez seja a obra mais licenciada de Florianópolis dos últimos anos. Agora, nós não tivemos nem oportunidade de mostrar para o juiz todo o nosso licenciamento, com base na argumentação genérica de um estudo genérico do Ministério Público, ele suspendeu a obra. Série C do Campeonato Brasileiro, o Figueirense derrotou ontem o Paysandu em jogo no estádio Orlando Scarpelli. A vitória fez o time dar um salto na classificação. Quando o árbitro apitou o início da partida, já deu para ver que ia ser daquelas noites quentes. O jogo começou bem equilibrado. A torcida sentiu que o Furacão precisava daquele empurrãozinho a mais e inflamou no Scarpelli. E parece que deu certo. Gustavo França tentou primeiro e no rebote, Bruno General fez o torcedor comemorar mais ainda. O primeiro gol do Figueirense na Série C de 2023 e o primeiro gol do camisa 9 vestindo as cores do alvinegro. Na segunda etapa, o jogo continuou quente. Com menos de 1 minuto de bola rolando, o Paysandu ficou com 1 a menos, depois que Jaci fez essa falta em Cezinho. Com 1 a mais em campo, o Furacão do Estreito queria ampliar. Já nos acréscimos, aos 50 minutos, Guilherme Pato, que saiu do banco de reservas, acertou esse belo chute de fora da área e fechou a conta no Orlando Scarpelli. A vitória por 2 a 0 fez o torcedor alvinegro começar bem a semana. Na estreia em casa pela Série C, o Figueirense conquistou a primeira vitória, os primeiros 3 pontos. Vitória que também fez o time alvinegro subir posições na tabela. Agora aparece na 5ª posição com 4 pontos somados. Eu tenho certeza que se nós continuarmos aí nessa pegada aí dos dois lados, fora de campo e dentro de campo, nós podemos ainda nos fortalecer ainda mais na competição. Figueira volta a campo no próximo sábado e encara o Confiança em Sergipe. A torcida dessa vez não vai estar presente, mas com certeza vai estar de olho e vibrando. Olha só, encontrar emprego após os 50 anos de idade é uma dificuldade, não é? Para a maioria dos trabalhadores, ainda mais aqui no Brasil, né? Uma campanha tem feito a contratação exclusiva de gente exatamente com mais de 50 anos, olha só. Há 4 anos, Jadson ocupa o cargo de operadora de caixa, uma função que conquistou após completar 53 anos. E não foi fácil chegar até aqui. Porque são poucas as portas que abrem, né? E essa daqui abriu para mim com uma facilidade enorme. E eu quero ficar até mais. A experiência vivida por ela não é incomum. Uma das grandes barreiras que ainda precisam ser superadas no mercado de trabalho é o preconceito na hora de contratar pessoas mais velhas. Esse é o chamado etarismo, um termo que tem se popularizado e que define a discriminação por conta da idade. A Denise relata que teve dificuldades de encontrar emprego após completar 50 anos. Eu já tinha 53 anos, estava bem difícil de arrumar um emprego. Fiquei 4 dias na fila, persistindo, fui chamada. Foi muito, muito bom. Já estou aqui há 7 anos, tenho 60 anos e pretendo continuar. Já o Hipólito tem mais de 30 anos de experiência dentro da empresa. Mesmo aposentado, ele não quer parar de trabalhar. Eu estou aposentado, mas para mim é uma terapia, levantar da minha cama todos os dias e dizer vou mais um dia de trabalho. As pessoas com idade entre 50 e 59 anos representam mais de 11% da população brasileira. Já as pessoas com mais de 65 representam uma fatia ainda maior, quase 15%. O problema é que a maioria delas está de fora do mercado de trabalho. Dentro das empresas, elas representam só entre 3% e 5% dos trabalhadores.
Aqui na Grande Florianópolis, né, nós temos mais de 400 colaboradores, acima de 50, e no grupo, nacionalmente, nós temos mais de 2.000 colaboradores. Contratar trabalhadores mais velhos pode trazer benefícios para as empresas e até motivar a equipe. Eles são muito comprometidos, né, eles são bem-humorados, eles também acabam que dão apoio, suporte para os que estão chegando, para os colaboradores mais jovens que estão aqui conosco, e também a gente percebe que por eles já terem mais experiência, né, e já terem uma vivência, uma trajetória profissional maior, eles já sabem o que realmente, a profissão que eles querem seguir e ficam muito mais tempo conosco também. Eu me sinto feliz, trabalho na empresa porque eu gosto, eu amo, corre no sangue. A empresa é minha. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. As reportagens desta edição estão no portal tvbv.com.br. Acesse, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela. Vem aí o Jornal da Band. Para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.